Olá, amigos. 27 de novembro de 2014, Legítima Defesa em Foco. Certamente acompanharam a audiência pública de ontem na Câmara dos Deputados, sobre a qual tanto falamos aqui, na comissão especial do PL 3.722 de 2012, o já conhecido Projeto Peninha. E observaram que em determinado momento o deputado Alessandro Molon, do PT, teve lá uma crise nervosa, reclamando contra o presidente dos trabalhos de que não era possível que uma audiência pública fosse realizada sem ouvir o outro lado. O outro lado a que ele se refere é o lado que representa o pensamento antagônico a ele, que representa o pensamento antagônico ao governo e, portanto, o nosso pensamento. E por quê? Porque o governo, porque o PT, porque esses partidos que estão no poder gostam das chamadas audiências públicas quando tudo lhes está a molde, tudo lhes está altamente favorável, quando a claque deles presente toma conta do ambiente, com loas, com aplausos, com vivas, carregando-os nos ombros. Quando eles percebem que o clima é desfavorável, aí eles não gostam. Aí eles perdem aquele senso apurado, democrático que eles dizem possuir, dizem professar e dizem praticar. E se insurgem contra o desenvolvimento do trabalho em uma audiência pública, numa comissão que tinha sim o outro lado. Porque, apesar de estarem lá para falar, os nossos aliados, partidários da nossa causa, pessoas altamente combativas, Pelé Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil, Fabrício Rebelo, especialista na matéria, e também foi convidado o deputado eleito novamente agora, Alberto Fraga, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, teve sim a presidência da comissão o cuidado de convidar o lado oposto ao nosso, representantes lá do Sou da Paz, do Viva Abril, essa gente toda que nós conhecemos. Mas acontece que o clima não estava favorável a eles por duas razões. Primeiro, porque debater com Pelé Barbosa, debater com Fabrício Rebelo é a mesma coisa que colocar um peso leve no ringue para lutar com um peso pesado, evidente. O conhecimento de causa desses dois homens é suficiente de sobra para pôr no chinelo qualquer daqueles que lutam pelo desarmamento, que trabalham, que atuam pelo desarmamento das pessoas de bem. E ademais a mobilização que nós conseguimos realizar com os nossos amigos do Distrito Federal foi de tal monta que promoveu o comparecimento maciço de pessoas partidárias da causa da legítima defesa como um direito constitucional no país. Ocuparam a maioria dos assentos e, evidentemente, manifestaram-se quando entenderam que tinham que se manifestar, visto que é um ambiente democrático de uma audiência pública. Essa gente aparenta democracia. Ela aparenta democracia, mas o que ela quer mesmo é a imposição da posição única, homogênea, do partido único. Gente que engole democracia e arrota a ditadura. E não gostou dessa situação o deputado Alessandro Molon por esse motivo. Percebeu-se também, entre os deputados da comissão, e se acompanharam os debates lá, chegarão a essa mesma conclusão, que havia a disposição de votar rapidamente o projeto, de votar rapidamente o relatório apresentado pelo deputado Cláudio Cajado. E isso não interessa também ao governo. Então, o que fez Alessandro Molon? Uma manobra de última hora, apresentando um requerimento que já foi publicado, de fato foi apresentado e foi publicado já no site da Câmara dos Deputados, por uma nova audiência pública, que seria completamente desnecessária. A matéria, depois dessa audiência pública, com os esclarecimentos que foram dados à população, na Câmara dos Deputados e através da TV Câmara, da Rádio Câmara, já poderia ter sido votada. Acontece que, percebendo que o clima não é favorável e é favorável à aprovação na comissão de um texto que o governo não quer, entra esse deputado com esse requerimento para provocar uma audiência pública, talvez na próxima semana, de afogadilho, pode ser até realizada, mas de afogadilho,
e para postergar a votação, para evitar a votação. E podem ter certeza de que, realizada ou não essa audiência pública, provavelmente será realizada de afogadilho. Na próxima quarta ou na próxima terça-feira, na Câmara dos Deputados, o governo vai tentar outra manobra, vai colocar todo o seu poderio para tentar uma outra manobra, seja de derrubar as atividades da comissão por falta de quórum, se isso acontecer, e pode até acontecer, ou por outro modo regimental ou não regimental, porque quando conseguem, até por modos não regimentais, agem a fim de evitar a votação da matéria nessa legislatura e o seu consequente arquivamento ao final dos trabalhos dessa legislatura, que acontece no dia 31 de janeiro de 2015. A nova legislatura, lembre-se, começa em 1º de fevereiro de 2015. Claro que o deputado Rogério Peninha Mendonça foi reeleito e mesmo com a matéria arquivada, ele poderá desarquivá-la a requerimento próprio no dia 1º de fevereiro de 2015, no início da próxima legislatura. Mas isso envolverá a formação de uma nova comissão especial, de todo um processo desgastante, de todas essas manobras para evitar a votação da matéria novamente, incluindo a dificuldade de formação de uma nova comissão especial, porque o governo agora sabe que há uma tendência de ser derrotado nessa comissão e obviamente vai tentar impedir por todos os modos a formação de uma nova comissão especial. Esse é o propósito do falso democrata Alessandro Molon e de todos os seus congêneres instalados no Partido dos Trabalhadores e nos partidos de esquerda que dominam o poder no Brasil. Mas a tendência é muito forte de que sejam mal sucedidos. Vamos ficar atentos, portanto, à hipótese de uma nova audiência pública na terça ou na quarta-feira próxima, para que novamente compareçamos em massa e vamos novamente, desde já, pedir o sacrifício dos nossos participantes e amigos do Distrito Federal e do entorno, num dia útil. Sabemos perfeitamente bem que é muito difícil, no meio da tarde, que é quando ocorre os trabalhos de audiência pública, quando ocorrem os trabalhos de audiência pública, em prejuízo, obviamente, dos seus interesses, em prejuízo, obviamente, das suas atividades, com dificuldades relacionadas aos seus empregos, mas para comparecer novamente em massa e mostrar que nós somos muitos e representamos o pensamento de muitos. O pensamento de que há necessidade de acabar com esse estatuto, substituindo-o por uma lei justa, porque a legítima defesa é um direito constitucional nos termos do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, já que é impossível assegurar as garantias estatuídas lá no caput desse artigo, o mais importante deles, que é o capítulo dos direitos e garantias individuais, sem prover meios de legítima defesa à população nos termos em que eles existem na lei. E a lei específica é o Código Penal brasileiro, bem como o Código Penal Militar brasileiro também. Nós continuamos na luta e eles viram que nós estamos vivos. E com o peso dos argumentos lá expendidos, é muito difícil que não haja uma vitória, ao menos na comissão especial relacionada com essa matéria. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.